começamos o ano, hoje começa efetivamente o ano da montra. Nós todos os anos temos um tema, a nossa programação tem um formato de festival chamado Transvice, que é multicultural e transdisciplinar, porque a Terra na Boca, que é a associação que está por trás disto, tem exatamente esse cariz de transversalidade das várias áreas, das artísticas, sociais, culturais, ambientais e de bem-estar, terapias. O que acontece aqui agora é o início de um novo ciclo, que eu chamei ciclo de novas conversas, que vão fazer uma montra a nível do esoterismo, do bem-estar e da saúde, convidando 12 pessoas, 12 indivíduos, ao longo do ano, ou seja, um em cada mês, começando hoje com a nossa primeira convidada, com a Ana, em que a ideia é que cada convidado traga algo que seja o seu assunto, não é? A sua matéria, o seu gosto, o que for, não é? E que queira partilhar com um público à partida que estará interessado em fazer as 12, porque serão 12 abordagens complementares e distintas. A ideia é eu ir especificamente com os convidados pensar num tema que o outro não aprofundou, que só no final do ano é que se vai perceber a contaminação ou não entre elas. Isso é um bocadinho depois a viagem que já vos estou a querer proporcionar. Claro que só. É daquelas frases clichê que eu já disse muitas vezes, mas vou começar assim, que é o xamanismo está na origem, ou melhor, é assim que eu ia começar. Está na origem de todas as manifestações religiosas e espirituais, ou melhor, espirituais e religiosas da humanidade. Há quem diga que tem cerca de 40 mil anos. Acho que cada vez a barreira vai indo mais para trás, conforme vão surgindo novas descobertas. A maneira como o homem vivia a espiritualidade há 40 mil anos atrás, podemos apenas imaginar pelos poucos vestígios que temos, nomeadamente em arte rupestre, ou os tambores mais antigos que apareceram, não são tão antigos, acho que com 20 e tal mil anos, 27 mil anos, o mais antigo. Portanto, nós podemos apenas olhar para as gravuras e tentar perceber qual é que seria a ligação com o espírito que o homem tinha. Estamos a falar de uma sociedade em que o homem vivia da recoleção e da caça, e provavelmente, os arqueólogos gostam de dizer a palavra provavelmente, têm que dizê-lo, porque senão vão cair numa gafe, e muito provavelmente nessa altura o homem vivia, não haveria distinção entre aquilo que era a natureza e aquilo que ele é. E por isso falar-se da Mãe Terra e da necessidade que hoje existe de cada vez mais chama dentro de nós a palavra Mãe Terra, porque acho que nos dias de hoje o chamamento está cada vez mais forte, porque ele já aconteceu, nós já estivemos, digamos, de alguma forma, um só com a Mãe, um só com tudo o que é, com tudo o que existe. E por isso se diz que o xamanismo está na origem, porque inicialmente era essa ligação à natureza, essa forma sagrada de olhar para aquilo que era a natureza, de olhar para aquilo que era o dia, aquilo que era a noite, aquilo que eram as estações, aquilo que era a montanha, aquilo que era o rio, aquilo que era a gruta, aquilo que era a chuva, o frio, o calor, tudo que possam imaginar. Isso era tudo, era e ainda é. Porquê? Porque enquanto houve muitos povos que complicaram e complexificaram e começaram a criar novas tecnologias, houve outros que, porque o meio ambiente não lhes obrigou a isso, ficaram mais ou menos com a mesma técnica até hoje. E são esses que nós hoje vamos buscar para fazer essa ligação, são esses povos indígenas. E como eles não se complicaram, de alguma forma continuaram muito ligados aos ritmos da natureza,
E hoje acontece um pouco por todo o mundo, seja na Sibéria, seja nos Estados Unidos, em algumas partes, já está um pouco diferente, mas seja na América do Sul, na Austrália, ainda existem, no Norte da Europa, ainda existem alguns povos indígenas que praticam essa forma de espiritualidade antiga, que é o xamanismo. Agora, a gente chama de xamanismo, mas estamos a meter um engano, porque não tem esse nome. Esse nome foi inventado. Ele veio da Sibéria e surge com os antropólogos que começaram a estudá-lo e então começaram a perceber que existia um paralelismo, uma forma igual de olhar para a natureza, parecida na filosofia, na lógica, fosse na Austrália, fosse na América, fosse na Sibéria. E então começaram a chamar xamanismo, porque era da palavra sama, que vem da Sibéria, que era um homem ou uma mulher que tentava assim. O curandeiro. O curandeiro era o feiticeiro e era o advogado. O xamã era propriamente quase todos. O contador de histórias também. Era um intermediário, sobretudo. Como cada povo, ou todos os povos, viam na natureza, na Mãe Terra, o que queiramos chamar, viam como uma projeção das suas... Não estou a dizer projeção, não quero dizer que seja real, mas liam na natureza parte também do seu mundo interior. O seu mundo interior, eles liam nos animais, liam nas plantas, liam... se chovia, não era simplesmente porque chovia. Havia uma razão para chover, havia uma razão para haver sol, havia uma razão para determinado animal ser de determinada maneira. E nós poderíamos então aprender com todo esse leque. A Ana disse muito bem que o homem vivia numa relação muito profunda e muito íntima com a natureza. Os Sami hoje acreditam que o urso é o melhor professor que pode o homem ter, porque o urso ensinava pelas plantas, o facto de escolher as plantas. Eles sabiam que aquela planta curava uma determinada moleita que eles tivessem. E o homem aprendeu observando os animais, que isso é que é muito interessante. Por isso que o urso, entre os Sami, é um animal muito importante, é um tótem muito importante. Ele começou-se a indagar para onde é que ele ia depois de morrer, não é? E aí também se vê uma manifestação da espiritualidade ou do ser espiritual que nos distingue, se calhar, dos outros hominídeos, foi essa capacidade de ter cuidado com a morte, de olhar para os nossos mortos e começar a sepultá-los e começar a fazer um ritual, algo que assegurasse de alguma forma essa continuidade. Mas isso também acontece na natureza e é essa sintonia que hoje em dia se perdeu e que acho que faz com que exista uma procura maior pelo xamanismo, pelos espíritos, para voltarmos a pertencer, a voltar a sentir essa sintonia com a Mãe Terra, a sentir, ok, eu pertenço aqui. A minha ligação ao universo não é feita através de um tablet. Então, como é que se vive o xamanismo? Como é que se vive? Nós fazemos uma relação com o mundo natural muito forte. Como disse a Cristina há bocado, a questão do animal, a questão da planta, a questão de... Existe uma teia da vida que junta tudo e une tudo. Mas o xamanismo acredita na reencarnação em qualquer outro ser vivo, como por exemplo os budistas acreditam na reencarnação como outros animais, ou acreditam na transformação da essência. Por isso é que eu fui buscar o essencial, já percebi. A questão é que nós não temos propriamente uma coisa que diga nós fazemos assim, acreditamos desta maneira. Porque
apesar de haver parecências entre o xamanismo que há na Austrália e o que há nas Américas ou no povo Sami, por exemplo, eles têm crenças específicas, cosmogonias, que é a forma como eles explicam o mundo, específicas. O que o essencial faz é vai buscar os pontos em comum, vai buscar as técnicas em comum. A questão da viagem xamânica, a questão dos três mundos, da divisão em três mundos, a questão do entrar em estado alterado de consciência através do uso repetitivo, seja do tambor, do berimbau ou da voz, mas sempre naquela lógica. Não existe propriamente uma filosofia que a gente possa dizer, olha, eles acreditam nisto, acreditam naquilo, não é uma religião, é uma forma de vida. Não é propriamente muito dogmático. Não existe. Nós vamos buscar a técnica. Acho que o conceito mais interessante é reconectar-nos à Mãe Terra e a nós próprios. Todos esses exercícios é para nós percebermos quem somos, como estamos e como é que a nossa vida se interliga, como é que ela flui. Quando falas dos nossos antepassados, em termos familiares nossos mesmo, a nossa família, ou antepassados que vem ao início? Digamos que os nossos... Todos vão... Todos, sejam os meus, os teus, do senhor de cima, os ocidentais, os do povo, daquilo que nos trouxe até agora. E se calhar há vários, não é? Há um conjunto, se calhar não há um conjunto deles. Mistura vários, lusitanos, veros, fenícios, mouros. Ancestrais normalmente aplicam-se. Não se identifica exatamente se são os teus antepassados familiares, mas sim pode ser uma ligação de raiz, de linhagem, desde o tempo, desde a tua origem, percebes? Não tem nada a ver com o facto de, por exemplo, eu gosto muito da tradição nórdica e posso, meus ancestrais que são nórdicos, que se sabe, vikings, algo assim do género. Portanto, não é, quando se fala em ancestrais, fala-se de uma memória antiga. Nós podemos ter vários animais, por exemplo, não é só e ele também vão surgindo, eles vão crescendo, vão indo, não é sempre o mesmo. Embora exista algumas afinidades com um, dois, três, mais especificamente, conforme o trabalho que vão desenvolvendo, há guias que vão ficando mais próximos. Segundo a concepção no xamanismo, por exemplo, dos povos siberianos, quando alguém ficava doente, imediatamente o xamã ia fazer um resgate do mal dele. Porque estar doente é sinal que não tínhamos o nosso animal connosco. Alguns deles estavam mortos. E de alguma forma tínhamos perdido nós próprios. Porque é esse tal alter ego, que é quase como se fosse uma parte de nós próprios. É quase a simbologia das energias, dos aspectos que tu estás a trabalhar no teu dia a dia, ou que tu és. Não podemos repetir as palavras. Não. Antepassados. Passados. Liberdade. Corpo. Natureza. Intenção. Visão. Árvore. Tambor. Autoconsciência. Poder. Lua! Voz. Então, desculpa. Tribo.